Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A Ele é o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Seja dada honra, glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do nome de Deus, qual seria então o nome de Deus? O que eu tenho a dizer a respeito disso é o seguinte: que existe uma preocupação muito grande na pronúncia do nome de Deus, mas isso não entre nós, isso vem antes de Cristo, já pelos judeus. Que os judeus eles tinham muito temor, têm até hoje, em relação ao nome de Deus. Os judeus hoje eles não chamam Deus de Pai, assim como os muçulmanos também não chamam Maomé de Pai. Para os judeus chamar Deus de Pai seria uma blasfêmia. Era por isso que quando Jesus falava a respeito do Pai, ele falava, eu vim do Pai. Então, os judeus, tu pode ver em todo o trecho que dizia que era uma blasfêmia, porque ele dizia que era filho de Deus. E até hoje os judeus não chamam Deus de Pai. Chama de o Eterno. E o nome na Bíblia que é muito citado, Jeová, ele não quer dizer que seja o nome próprio de Deus. Não tem essas relações na Bíblia, não tem trecho na Bíblia afirmando qual seria o verdadeiro nome de Deus. Existe nome pelo qual nós chamamos Deus, pelo qual nós conhecemos Deus, como Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, e existe também o Adonai, também é dado, não sei se é hoje pelos judeus, mas o Adonai é o nome plural. Adonai quer dizer, se refere mais à Trindade, não propriamente a Deus. E o nome que eles mais dizem que seja aprovado é o nome Yahvé. E nem se sabe se é Yahvé, porque os judeus eles não colocavam ali o que para nós seria vogais, porque os judeus, lá o hebraico, ele não tem vogal, a pessoa conhece a palavra, ela lê a palavra porque ela conhece a palavra, então não tem vogal, só para quem está aprendendo, que tem símbolozinhos, que são tracinhos, pontinhos, que vai determinar qual seriam as vogais desse nome. Mas se você visitar Israel, todos os letreiros que você vai ver lá, você não vai ver vogais, você vai ver apenas as consoantes das letras do alfabeto hebraico, Ou então o nome Yahvé, na verdade, está escrito o que para nós seria YHWH, para eles é Yud, porque começa da esquerda, Yud, Rei, Vav, Rei. Mas não quer dizer seria Yahvé, porque não se sabe as vogais. E os judeus não colocavam nisso as vogais, justamente porque ficavam com medo de clamar o nome de Deus em vão. Então, qual seria o nome de Deus? Não tem um nome específico de Deus para nós. Porque, pensa bem, Deus ele é eterno e nós somos momentâneos. Tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos observar, é tudo material e é passageiro. E o nome de Deus nunca será passageiro. Por isso Deus deu nomes aos quais nós devemos conhecê-los. Conhecê-lo porque pelas ações de Deus, esses nomes foram gerados. Como o Deus provedor, o Deus que salva, o Deus que cura. Tudo está baseado em Jeová. Mas o nome definitivo não tem na Bíblia. E vocês não precisam se preocupar em relação de como se dirigir a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos nos dirigir a Deus. E como é? Qual é o nome? Não tem nome. Apenas Pai. O que para os judeus seria uma blasfêmia chamar Deus de Pai, Cristo nos ensinou que Deus é o nosso Pai. Em todo momento ele diz o Pai que está no céu. Quando ele ensina a oração, diz orai assim, Pai que estás no céu, santificado é o teu nome. Em todo momento
Cristo nos induz a nos dirigirmos a Deus como Pai. E todo momento que Cristo ora, Cristo se dirige a Deus como Pai e nunca como nome. Em nenhum momento Jesus se dirigiu a Deus como nome, e sim como Pai. Como Cristo é o primogênito de Deus e ele é o primeiro a ressuscitar entre os mortos, assim ele também nos faz herdeiro dessa maravilha através da vitória que ele conquistou na cruz. Porque nós também haveremos de ressuscitar entre os mortos, teremos também corpos glorificados. A Bíblia diz que tal como ele é, também nós o seremos. Então nós somos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Logo, Deus é o nosso Pai. Não existe essa preocupação. Não tenha medo de chamar Deus de Pai. O nome, isso não importa como se chama. Não importa, porque mesmo assim, se for analisar nenhum nome na Bíblia, ele está correto. Esses nomes foram dados, entendeu? Não só a Deus, não só a Cristo, que diz que é Yeshua ou Yeshua. Mas Jesus foi criado. Não importa. Importa que você está se dirigindo a Jesus Cristo como Salvador. Deus, nós chamamos de Pai. E Jesus, Salvador. Porque Jesus não é o nosso Pai. Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar e Deus é o nosso Pai. Em relação à Bíblia, ainda tem alguns trechos, eu peguei dois, tem vários. Peguei um em Isaías e peguei um em Apocalipse. Isaías 62:2 diz: e os gentios verão a tua justiça. Gentios somos nós. E todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome. Não é esse o nome. Um novo nome. Porque esse nome, até o Yahvé, é bem possível que seja um nome apenas dado para nós aqui na terra, para nós nos dirigirmos a Deus, porque os judeus tinham medo de chamar Deus de Pai. Então isso foi para eles. Então, chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Então, esse novo nome, nós não sabemos. É esse nome que nós chamaremos a Deus na eternidade. E para nós e para Cristo, também existe um novo nome, Apocalipse 3:12, que vai dizer: a quem vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, os nossos novos nomes, e o nome de Deus, o nome do Pai, e tantos outros nomes, o que será principal e definitivo, nós só saberemos na glória, até o nosso novo nome. A Bíblia diz que aquele que vencer receberá uma pedra branca com um novo nome, no qual ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu e aquele a que recebe. Então, nós nos dirigirmos a Deus com o nome correto, isso não tem na Bíblia. Dirija-se a Deus como Pai, como Deus, como o Deus eterno, Deus Criador, Deus de amor. Tudo isso você está se dirigindo a Deus. Deus não tem essa preocupação de ser chamado por um nome certo aqui para nós. Porque o nome de Deus só conheceremos quando chegarmos na eternidade. O nome de Cristo, pelo qual nós chamamos de Jesus aqui, não tem importância chamar de Jesus. Ele é o nosso Salvador. E o que importa é que nós nos dirigimos a Ele como Salvador, e não como uma pessoa, e do qual devemos saber o nome certo. Porque para Cristo não importa como o chamamos a respeito de nome, mas importa como nós o chamamos em reverência, reconhecendo o seu senhorio e o seu poder, que foi dado a Deus para ele, para que ele, através do poder de Deus, viesse até nós e nos salvasse da morte, do pecado e da condenação eterna. Nome não importa. Não importa como você se dirige a Deus. Se você se dirige a Deus com reverência,
Se você se dirige a Deus reconhecendo que Deus é Senhor, você está fazendo bem dessa maneira. Não vai ficar inventando nome. Chame Deus. Deus Criador é a melhor coisa. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, olha só. Deus Criador é a melhor coisa. Entendeu? Não estou te dizendo como você deve chamar. Chame a Deus com reverência. Reconheça que você é pecador e que Deus é aquele que nos enviou seu Filho para nos salvar. Deus é Pai. Chame-o de Pai. Jesus disse para nós chamarmos de Pai. Ele, Cristo, disse. Você não viu na oração? Pai que estás no céu. E a Cristo, não importa se você chama de Jesus, se você chama de Cristo, de Deus, o Jesus, na verdade, não tem na Bíblia. Mas o Cristo de Deus, e se você chama também de Jesus, não tem problema. Mas Jesus, ele é o nosso Salvador. Ou então o nome não importa. Importa é o que o seu coração, em reverência, tem necessidade de chamar a Deus. Tem necessidade de se dirigir a Deus. Porque não adianta você chamar um nome certo, se é que haveria um nome certo, e se dirigir a Deus com arrogância. Não haveria nada. Mas se você chama ele como o que ele realmente é, o Deus Criador de todas as coisas, e que Cristo nos ensinou a chamar de Pai, mas com o coração voltado para a sua glória e para a sua excelência, reconhecendo que ele é Deus, assim você estará fazendo uma boa ação em se dirigir a Deus com o coração e não com a mente. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.